Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no estúdio São João Paulo II, em Brasília, Distrito Federal, para todo o Brasil. Queremos cumprimentar quem está conosco também pelas mídias sociais. Nós estamos em festa. Estamos comemorando dentro deste tempo do Advento esta solenidade de Maria, Virgem, de Maria Imaculada. Imaculada, sem mácula, sem pecado, santa. Esta festa, meus irmãos e minhas irmãs, quer nos chamar novamente à santidade, à pureza. Nós fomos feitos para o céu, para a eternidade. Existia uma santidade original, como depois, infelizmente, tivemos o pecado original que a gente escutou na primeira leitura de hoje, tirada do livro de Gênesis. O pecado de querer ser como Deus. Ser como Deus. E foi interessante aqui que a gente escutou que isso acontece também nos nossos dias, infelizmente. Deus que perguntou, mas você comeu, Eva? Você desobedeceu? Aliás, o homem, né, primeiro, Adão. Não, foi a mulher que me deu. A mulher que o Senhor me deu é que deu o fruto. Ainda culpa a Deus ainda, né? Depois Deus que conversa com Eva, não, foi a serpente que me deu deste fruto. Infelizmente, já naquele tempo, ninguém queria assumir a culpa. E é ou não é assim também nos nossos dias? Não fui eu não, foi fulano de tal. Foi o meu marido que fez isso, foi a minha esposa que fez aquilo, foi o meu filho. Por causa do meu filho não deu certo isso. Não, nós temos que assumir as nossas culpas. E depois, no decorrer da leitura, ainda diz, não é, que como resultado, houve aí a inimizade, então, entre a serpente e a mulher. E essa inimizade, nós podemos perceber que ela permaneceu, ela continuou. Tudo o que se diz ali de Eva, nós podemos aplicar de uma forma contrária, vamos dizer assim, a Maria. Se em Eva as portas se fecharam, em Maria as portas, a graça, a salvação chegou. Se por um lado, pelo não de Eva, porque estava abandonando a graça de Deus, estava querendo ser Deus, em Maria, no abandono de Maria, no sim de Maria, nós temos o Cristo. Pelo homem, pela mulher, lá no Antigo Testamento, nós temos o pecado, a condenação, já nos ensina a carta de São Paulo aos Romanos, mas em Jesus Cristo, e através de Maria, nós temos a salvação. Em Cristo, gerado da Virgem Maria, gerado sem o pecado. O Concílio Vaticano nos ensina, Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, esse documento que foi elaborado dentro deste tempo, nos diz o seguinte: quando nós falamos a respeito da Igreja e de Nossa Senhora, quando nós falamos da Igreja, nós também podemos aplicar tudo que se diz da Igreja, na sua santidade, podemos aplicar à Virgem Maria. E tudo que falamos a respeito de Maria, nós podemos aplicar também à Igreja. A Lumen Gentium diz o seguinte: luz dos povos, né, é o significado deste documento. A Igreja como luz dos povos. Pelo dom e missão da maternidade divina, que a une ao seu Filho Redentor, e pelas suas singulares graças e funções, está também a Virgem intimamente ligada à Igreja. A Mãe de Deus é o tipo e a figura da Igreja, na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo, como já ensinava Santo Ambrósio. Quando olhamos para a Virgem Maria, nós também devemos ver a Igreja. Quando olhamos para a Igreja, devemos ver a Virgem Maria que,
viveu esta caridade e esta perfeita união com o Cristo. Porque ela não somente gerou o Cristo. Nossa Senhora não foi uma barriga de aluguel. Antes, ela foi esta mulher cheia da graça de Deus. E continua a ser cheia da graça de Deus, é claro. Mas ela foi escolhida exatamente por causa da sua intimidade já com Deus. Deus, em Cristo Jesus, o Verbo, pôde habitar no seio da Virgem Maria, porque ali a casa já estava, vamos dizer, pronta para receber o Salvador, para receber o Cristo. E a casa do nosso coração, já nos preparando e visualizando o Natal, porque nós também somos chamados a sermos casa, gruta, presépio, ventre de Cristo. Como é que está a organização da nossa casa? Como é que está a organização do nosso coração? Está puro, está santo? Padre, ainda não está. Pois é, então, vamos buscar essa perfeição, vamos buscar a pureza. Comemorando a Imaculada, meus irmãos, que haja esse santo barulho na nossa cabeça. É preciso buscar a pureza, é preciso buscar a santidade, como a Virgem Maria. Caridade e perfeita união com Cristo, como ensinava Santo Ambrósio. Ela tinha essa união com Deus e com o Cristo. E principalmente porque ela obedeceu a palavra de Deus. Ela disse o seu sim naquela ocasião e em outras ocasiões também. Aos pés da cruz, a Virgem Maria estava lhe dando o seu sim novamente. Quando Cristo ascendeu aos céus, ela continuou a dar o seu sim, junto com os apóstolos, junto com os discípulos, na expansão da igreja. O nosso sim deve ser hoje, deve ser amanhã e deve ser depois, minha gente. E nós verificamos então que, desde o livro do Gênesis, já havia ali, já foi colocada então essa inimizade entre a mulher e a serpente. E no último livro, nós também verificamos isso, no livro do Apocalipse. A serpente, o diabo que persegue a igreja, que persegue aquela que gerou o Cristo. O inimigo tem raiva, minha gente, de Nossa Senhora. O inimigo tem raiva da igreja e persegue a igreja. Já não é de hoje. Nós já temos visto, e não é de hoje, né, volto a dizer, esta perseguição contra a igreja. Seja de maneira mais veemente, ou seja de maneira mais velada. Cutucando, semeando o joio. O inimigo tem raiva e quer ver a igreja destruída. O inimigo tem raiva da Virgem Maria e em vários momentos onde, né, os nossos irmãos aí que são ministeriados, né, no exorcismo, eles dizem isso. Nossa, quando fala no nome da Virgem Maria, o capeta pula que só. Por causa da santidade da Virgem Maria, por causa da pureza da Virgem Maria, por causa da inveja. Ele não conseguiu e ela conseguiu, então ele estremece. A igreja é perseguida, Nossa Senhora é perseguida, esta inimizade que existe, e por isso que nós, filhos, também somos perseguidos. A Virgem Maria, a igreja e nós também sofreremos. O inimigo vai nos tentar, minha gente. Vai continuar a nos tentar para que nós queiramos ser como Eva, como Adão, queiramos ser como Deus. Queremos ser deuses. Vai continuar nos tentando. Vai continuar nos tentando para que nós levemos uma vida de prazeres, de vida boa, de vida tranquila. Essa tentação bate ou não bate sempre à nossa porta? Não, trabalhar para Deus, para quê? Descansa aí. Para que consagrar a vida a Deus? Para que viver santamente o matrimônio? O inimigo está sempre semeando a tentação, as palavras mal ditas, para que a gente peque, para que a gente erre, para que a gente peque contra a pureza.
Nós devemos olhar para a Virgem Maria e dar esse respiro e olhar para ela. É possível viver a santidade. Eu posso contar com ela, eu posso contar com a Virgem Maria para viver uma vida santa, para viver uma vida em Deus. Não tenhamos medo, meus irmãos, de sofrer as perseguições do inimigo. E assim como Maria venceu, a igreja venceu e vai vencer toda e qualquer batalha, nós, como igreja, também seremos vencedores. E para isso, vamos olhar para ela, para a Virgem Maria, e procurar imitar as virtudes da Virgem Maria, as virtudes de Nossa Senhora. Eu elenquei aqui apenas alguns pontos para a gente visualizar e para a gente tentar viver como ela viveu. Sermos orantes, disponíveis e caridosos, como a Virgem Maria. Maria, mulher da oração. Eu já disse isso, mas essa sintonia com o Pai, essa sintonia com Deus que fez com que ela dissesse então ali o seu sim. Somente quem está em uma profunda sintonia com Deus consegue enxergar ali a vontade dele. O quanto nós precisamos estar sintonizados com Deus através da oração para poder acertar na vontade nossa? Não, na vontade dele. Mulher de oração. Mulher disponível a Deus, disponível para o trabalho. Ela recebeu a notícia de que ela seria a mãe do Salvador e o que ela fez? Pôs as pernas para o ar para descansar? Não, ela foi até a sua prima Isabel, servir Isabel, ajudar Isabel porque estava lá grávida. Mulher disponível, mulher do trabalho, mulher do serviço, mulher da prontidão. Mulher caridosa, mulher de oração, mulher disponível, mulher da caridade. Naquela festa, nós vamos nos lembrar muito bem do casamento em Caná, e era justo ali naquela ocasião que não faltasse a alegria, que não faltasse o vinho. E Maria, essa mulher da caridade, sempre pronta, mulher de oração, observou. É justo que não falte o vinho aqui. Jesus, dá um jeito lá, porque eles estão sem vinho. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas Jesus também ficou com aquele barulho na cabeça e realizou o milagre. Maria, mulher da caridade, mulher disponível, mulher da oração. Precisamos imitar, meus irmãos, a Virgem Maria. Diante das tentações que nós sofremos, diante das perseguições que nós sofremos, não vamos cruzar os braços, não vamos deixar não a vida nos levar, mas vamos nos movimentar na oração, na disponibilidade, na caridade. Nós não vamos vencer o inimigo de braços cruzados e não fazendo nada. Nós vamos vencer o inimigo se nós avançarmos. Se nós avançarmos. Se nós avançarmos, vamos avançar. Meus irmãos, na nossa vida espiritual, tenhamos Maria como modelo. E ainda para finalizar, eu já mencionei, citei algum ponto nesse sentido, mas a igreja sempre, hoje, comemorando a Imaculada, esse dia solene que nós comemoramos, foi proclamado no ano 1854 pelo Papa Pio IX. A igreja sempre acreditou na pureza da Virgem Maria, mas foi só nesse ano que houve a chancela, não é? Houve a confirmação como igreja, mas a igreja sempre acreditou nisso. Não era nem necessário, mas o Papa, não, vamos lá então, vamos chancelar, só para ficar claro então. O óbvio precisa ser dito, então vamos deixar dito então aquilo que é óbvio. Maria é pura, Maria é imaculada, Maria é a santa, porque ela gerou o santo. Então era bom que nascesse de um ventre santo, puro. Maria foi preservada do pecado original, em vista
dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, não dos méritos dela. Foi pura graça de Deus. A sua escolha, mas depois, é claro, ela contribuiu com a graça, sendo orante, sendo disponível e sendo caridosa e tantas outras coisas que nós poderíamos falar a respeito da Virgem Maria. Mas hoje, comemorando a Imaculada, ela é a santa, porque ela gerou o santo. O santo veio de Maria, escolhida pelo Pai para esta grande missão: gerar e cuidar do Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Comemorar a Imaculada é acolher o seu testemunho de santidade. Comemorar a toda pura é comemorar aquela que é exemplo para nós. E vamos então retomar, olhando para ela, retomar a pureza de coração, retomar a pureza do corpo. Que a Imaculada interceda por nós, para que nós sejamos puros, santos, imaculados, para que nós tenhamos uma vida de oração, para que nós sejamos disponíveis, para que nós sejamos caridosos. Assim vamos vencer o inimigo e assim, por graça e misericórdia dele, por intercessão de nossa mãezinha, nós chegaremos ao céu. Inclina um pouquinho a sua cabeça e faça a sua oração, dê a sua resposta a Deus, a Jesus Cristo. Diga a Ele que você quer ser uma pessoa orante. Diga a Ele que você quer ser uma pessoa disponível, trabalhadora, trabalhador. Diga a nosso Senhor que você quer ser caridoso, amoroso. Diga ao Senhor que você quer ser puro, que você quer santo, que você quer vencer o inimigo, mas vai vencer sim, irmão, avançando na oração, avançando na disponibilidade, avançando na caridade, avançando, buscando a pureza de corpo e de alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.